Olá, eu sou Giacomo. Tudo bem com você? Você sabe o que ocorre com o gráfico de uma função quando você multiplica dentro da função por uma constante? Vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? O esquema é o seguinte, ó. Se essas aulas estão te ajudando, como de costume, ajude o canal, se inscreve, deixa seu like, ou melhor, ajude seus amigos compartilhando esse conteúdo, compartilhando essa aula, beleza? E agora vamos para aquilo que é mais importante em termos de operação quando você faz uma multiplicação dentro da função. Isso é muito usado, por exemplo, com as funções trigonométricas. E mais adiante na playlist aqui de fundamentos, você vai ter também as funções trigonométricas. E lá, você sabe que uma função trigonométrica, você talvez já tenha visto, por exemplo, a função seno, você tem lá um gráfico que é uma senoide. E ele tem um período. Para o traçado daquele gráfico, existe um período. E quando você multiplica dentro, você muda justamente esse período. Você vai fazer com que o gráfico ou ele se contraia ou ele se expanda, ok? Ou ele contrai ou ele expande horizontalmente. Nos vídeos anteriores, nos dois vídeos anteriores, você viu que nós tínhamos contrações e expansões verticais, quando eu multiplicava fora da função. Agora, se eu multiplico dentro, o que ocorre vai ser uma contração ou expansão na horizontal. E nós vamos começar multiplicando por um número maior que 1. Quando eu faço uma função e eu multiplico por uma constante maior que 1. O que ocorre? Quando eu faço isso, o gráfico ele contrai, olha só, horizontalmente. Ele diminui o traçado ali, ele contrai horizontalmente. Fechou? Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui, depois a gente fecha na teoria. Eu tenho aqui esse gráfico F com esse traçado. Ó, ele vem aqui, ele passa pelo 6, pelo menos 6, que é uma raiz, atinge um máximo na direção do menos 4, desce, passa pelo 0, depois ele vem aqui, atinge o mínimo no menos 6, e depois ele sobe passando pelo 8. Então eu tenho essa função f. E eu vou construir justamente o gráfico da função g, que é obtida pela multiplicação de 2 em x dentro da função. O que vai acontecer? Você já pode perceber que esse gráfico em vermelho ó, ele foi contraído. Eu contraí por um fator 2. E o que vai ocorrer? Antes, se eu passava aqui no menos 6, agora eu vou passar aqui ó, no menos 3. Eu pego o menos 6 e divido por 2. Então eu venho aqui, nesse ponto aqui, ó, ele vai passar pelo menos 3. Depois esse gráfico em vermelho, ó, seguindo a ideia do azul, que ia até o máximo na direção do menos 4, agora ele vai atingir o máximo aqui na direção de quem? Menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Depois ele vem aqui e passa pelo 0, e o 0 não altera, 0 dividido por 2 continua em 0. Eu venho aqui, eu desço. Antes, ele passava aqui no mínimo, ó, no menos 6, na direção do menos 6. Menos 6 dividido por 2, agora a direção do mínimo do vermelho, ó, vai ser menos 3. E finalmente, ele cruzava aqui o eixo, ó, a função f cruzava o eixo aqui no 8, agora ela vai cruzar o eixo aqui ó, na metade do 8, vai cruzar no 4. Então é isso que ocorre, ó, uma contração horizontal quando eu tenho um fator maior que 1 dentro da função. Então nesse traçado aqui, ó, eu marquei o 1 só para a gente ter como referência. Imagine que eu tenho 1. Se eu multiplicasse por 2, esse gráfico seria contraído à metade. Então aqui seria o quê? 1 sobre 2. E o fator aqui seria o 2, o c. Então aqui passaria por 1 sobre 2. E como o fator é c, então aqui, ó, nesse ponto que mostra a contração aqui para o mínimo, aqui vai ser 1 sobre c. Se fosse o 2, seria 1 sobre 2. Agora, como é C, vai ficar o quê? 1 sobre C, por um fator C. Beleza? É isso que ocorre. E para a gente fechar com chave de ouro essa sequência de operações e transformações gráficas, no próximo vídeo a gente vai estudar a operação da multiplicação por uma constante que varia
entre 0 e 1. Então eu te aguardo que vai ser bem legal. Vem comigo pro próximo vídeo, fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!